né? Então, eu estava preocupado com ela, assim como me preocupo com todos os alunos, para que tenham um aprendizado, um bom aprendizado, né? É assim, vou resumir. E, professor, as aulas gravadas, assim, poxa, eu prefiro na sala. Vocês não têm noção o quanto eu prefiro na sala de aula, muito mais do que gravada. Então, mas assim, não é o professor que quis, não é a instituição que quis, não é nada. Isso foi em função do momento, nós tivemos que nos adaptar. Mas eu vi uma coisa que, assim, fiquei feliz, olhando que o, o prefeito estava falando, o Calil estava falando em já em maio abrir gradativamente, ou seja, daqui 10 dias começar a abrir tudo gradativamente, porque nós fomos uma das primeiras cidades a entrar em isolamento, então a gente tem tudo para ser uma das primeiras a sair, que a coisa está mais tranquila. Pô, fiquei feliz. Nem era para ter fechado, viu, professor? Nem era para ter fechado. Sendo Sério mesmo. sincero, não precisava, mas É. não precisava. São Paulo, capital, eu acho que tinha que ter fechado, pela quantidade de gente contaminada e tal. Mas, pô, BH morreram 8 pessoas. Eu vou ser bem sincero, em 40 dias, quantos infelizes caem de moto e morrem? Eu não sei se não dá mais que 8, pessoal. Eu não conheço um que morreu de coronavírus. Não conheço um. Está morrendo muitos, mas eu não conheço um. Não conheço um. Não conheço um famoso, não conheço um artista, um político, um cantor, ninguém. Não conheço um. Então, e eu não conheço ninguém que testou positivo, entendeu? Pessoalmente, assim, minha amigo, família, não conheço também. Mas vamos lá, vamos torcer para que, ó, tchau corona, tchau quarentena e volte a nossa vida ao normal, que é o que a gente está precisando. Vamos dar sequência à nossa aula, né? Como nós vimos anteriormente, nós falamos sobre a robustez, sobre peças mais esbeltas, uma propriedade do concreto. A gente começou a ver a primeira. Agora a gente vai ver outras propriedades do concreto que influenciam. E aí vocês vão ver que o porquê eu falei isto. Veja, nós estamos numa aula de tecnologia 2. Nós estamos falando sobre patologia de obra, coisas muito específicas, né? E olha só, então, propriedade do concreto. Então, tem-se a propriedade do concreto que exerce influência direta no cálculo dos elementos, que são o quê? A resistência à tração, módulo de elasticidade, resistência à compressão, né? O FCK, são coisas que impactam diretamente. Calma lá, pessoal. Quando eu falo em resistência, e aí eu falo tração, compressão, falo em módulo de elasticidade. Isso lembra alguma coisa? Resistência dos materiais. Eu falei no começo do semestre para quem estava em sala de aula, né? Falei lá, né? Lembra, Francisco? Olha, essa matéria você não aprende resistência dos materiais, você não estuda para passar, você estuda para aprender, porque ela é importantíssima. Tá aí, olha só, tá aqui, ó. Resistência, ó, a compressão, a tração, módulo de elasticidade, é coisas que ela traz para gente, a matéria de resistência, tá? Então, só para ver a importância, ok? Então, resistência à compressão. Tá? Então, a resistência à compressão, a gente já sabe como é que ela é medida, nós vimos isso no laboratório no semestre passado. A Helena até nos trouxe alguns corpos de prova doados pela concreteira que ela trabalha. Nós colocamos nas prensas e fizemos o rompimento. Ao romper aquele corpo de prova, eles nos trouxe o quê? Uma resistência à
compressão, ou seja, quanto de carga ele aguentava ser exprimido ali, certo? E ele rompeu em 45 graus, fazendo o quê? Cisalhamento, pessoal. Cisalhamento. E o cisalhamento nada mais é que o quê? Mais uma coisa que nós aprendemos lá em resistência dos materiais. Só para ver como é que as coisas funcionam, tá? Então, dentro da resistência à compressão, não é só aquele ensaio em si. Por quê? Evidentemente, a gente tem mais coisas para ver, certo? Além destes detalhes, né? Então, nós temos, dentro da nossa resistência à compressão que ele vai ganhando, né? O processo e como ela é, a gente já sabe, mas ele vai ganhando resistência. Vamos pensar no pilar, ele foi concretado, está com 7 dias, 14 dias, 28 dias. Ele está ganhando resistência, vai aumentando a resistência dele. Então, como assim, professor? Claro, a resistência dele, a gente já viu como é que se relaciona, né? Ó, vai diminuindo a fluência e a retração por secagem. E aí ele vai aumentando a resistência. Tá? Como assim, professor? Nossa, olha só, primeiro o carinha aqui, que a gente acabou de descrever. Coloca lá, né? Espreme, olha onde é que ele rompeu. Olha onde é que ele rompeu. Justamente em 45 graus. É a questão que a gente deu uma, né? Opa, a gente já viu isso, o rompimento de laboratório, e a gente agora entendeu, unindo os conceitos da resistência dos materiais. Certo? Então, voltando só um pouquinho que a gente estava falando aqui, tá? Da nossa retração de afluência, né? Então, eu tenho uma redução dos deslocamentos não tem a mesma proporção no aumento da resistência do concreto, resultante à compressão. Então, eu aumentando o consumo de cimento, tá? Aumentando o consumo de cimento, eu vou ter, teoricamente, maior resistência, né? Então, não necessariamente, você vai ter isso como resistência final. Por quê? Esta resistência aqui, ó, para romper, tá? Eu aumento o cimento, legal, vou ter condições de suportar mais carga. Sim, fato. Só que a retração química pode consumir parte do ganho. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Então vamos fazer números mágicos e malucos? Esse cara aqui vai romper com 25 MPa. Eu vou lá e aumento a quantidade de cimento e tudo mais para ele romper com 40 MPa. Só que ele acaba rompendo com 35. Não, mas não era para 40? Como que deu 35? Porque a retração química, como assim retração química? Lembrando, eu tenho hidratação, água, cimento, isso é a reação química que a gente está se referindo, consumiu parte desse ganho que ele teria de resistência. Tá? Então, o módulo de elasticidade, a gente já sabe o que é, estudou lá em resistência, né? Mas vamos dar uma olhada na questão do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, pessoal, nada mais é que um parâmetro de comportamento dos materiais, como eles reagem quando submetidos a esforços. Esforços de que tipo, professor? Esforços relativos à tração, esforços relativos à compressão. Tá? Então, módulo de elasticidade. Então, de acordo com Cunha e França, módulo de elasticidade secante, considerado uma determinada faixa de tensões na qual se deseja avaliar as deformações. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Tá?
Então, isso aqui é a representação do módulo de elasticidade. Na verdade, ele vai transcrever isso aqui e você parametriza com essas duas retas aqui. É muito similar, a gente já viu esse tipo de análise aonde? Mecânica dos sólidos 2. A gente já viu isso na própria resistência, porque, olha só, esse cara aqui é o meu E de deformação e o sigma aqui de tensão. Tensão, lembrando, é força sobre área, e o sigma. E olha o E aqui. Olha o E. Então, eu tenho essa deformação. Opa, daqui para cá, ele me dá esse aqui. Opa, daqui para cá, ele me deu este aqui. Então, A, B, C, D. Tá lá. Então, isto aqui é da onde vem o cálculo do módulo de elasticidade. Professor, eu preciso saber isso, entender 100%. Calma. Você tem que entender o quê? A influência do módulo de elasticidade. Ou seja, se eu tenho um material que nem o aço, ele vai ter uma capacidade de se modificar, né, de se alterar, de valor de módulo de elasticidade muito diferente do módulo de elasticidade do concreto. É isso que você tem que entender. E que isso tem influência. Mas não é bem, tem influência. Claro, pessoal, olha só. Aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho deformação. Então, isto aqui nada mais é módulo de elasticidade do que uma relação entre tensão e deformação. Só, acabou. É tensão por deformação. Tá? Então, quanto maior a tensão que o material suporta, né, sem se deformar, maior o teu módulo, é mais ou menos uma relação direta entre este cara e este cara. A tensão, força sobre área, por quanto ele deformou, seja na compressão, seja na tração. Isso é o conceito que você tem que entender, né? Então, e aí eu vou olhar os módulos de elasticidade comparando o quê? Eu estou comparando algumas normas. Então, olha só, resistência característica compressão, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tensão. E olha isso aqui, 0, 10, 20, MPa. Lembram? A nossa norma trabalha com aqui, a partir de 25 MPa. E aqui, módulo de elasticidade de tangente inicial. Na verdade, é aquela tangente que a gente acabou de ver, Olha só. Este cara aqui, tá? Ele tangencia. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. NBR tá sobreposta aqui, junto com a ACI. Como assim, professor? A NBR é a nossa norma, a verde. A amarela é a norma americana, tá? E a Eurocode é a norma europeia. Mas observe que elas, olha só, se você pegar aqui, relativo, o ponto de início delas é diferente. Mas chega num ponto aqui, se a gente pegar lá no 25 MPa, que é a faixa que a gente vai trabalhar, pegar lá até 50, 60 MPa, elas chegam muito próximas, né? Agora, nossa, a norma americana é bem parecida com a brasileira, que legal. Pessoal, não vamos se fingir de bobo, né? Olha quando é a norma, quando que mudou a minha norma americana? Em 2002. E a nossa em 2003. Adivinha? Essa copiou dessa, é óbvio. Por isso que ela é igual, tá? É bem isso. Professor, isso é ruim? Não falei que é ruim. Só falei a verdade. Resistência à tração. Eu já falei isso em sala de aula, já expliquei mais de uma vez.
Mas não custa lembrar, recordar e viver. O concreto, ele é dimensionado em função da sua resistência à compressão. O concreto. O aço, a sua propriedade é de tração, quando está relacionado ao concreto. Concreto armado junta os dois, tração e compressão. Quando eu me refiro à resistência à tração, né, eu estou falando da minha resistência de tração relativa ao concreto. Por quê? Como assim, professor? Vamos voltar lá no começo de tudo. Lá no começo de tudo. Eu estou falando aqui, este capítulo, esse tópico, chame como quiser, propriedades de quem? Do concreto. Não é propriedades do cimento, não é propriedades do aço, é propriedades do concreto. Tá? A primeira é resistência à compressão. Tá? Aí, nós falamos módulo de elasticidade. E depois, nós falamos, chegamos aqui em resistência à tração. Ok? Resistência à tração. Então, apesar de não influir significativamente no concreto, no estado limite último, a resistência à tração apresenta uma importância particular nos estudos de deslocamentos. É que ela define o início da fissuração. Então, vamos lá. Ficou interessante. Nós falamos sobre propriedades do concreto. Nas propriedades do concreto, nós falamos sobre a resistência à compressão, módulo de elasticidade, agora a gente está falando de resistência à tração. E aí eu digo o quê? Que a norma desconsidera a resistência à tração. O concreto, ele suporta 10% do que ele resiste à compressão em tração. Como assim, professor? Quando eu dimensiono o meu concreto lá com 25 MPa, significa que 2,5 MPa ele vai resistir à tração. 25 a compressão, 2,5 a tração. Peguei 30 MPa a compressão, e é 3 MPa a tração. Mas a norma despreza esta tração que ele apresenta. Só que o detalhe é o seguinte, quando eu vou analisar dimensionamento, ela é desprezada. Quando eu vou analisar fissuração, ela não. Aí ela se torna importante. Por quê? Eu tenho que entender como ela funciona, porque é bem no início da... Né? Então, a resistência à tração é ela que me define o início da fissuração. Tá? Então, e ela pode ser determinada, essa tração, eu posso fazer através de 3 tipos de ensaios. Né? Eu posso fazer através da resistência à tração direta, indireta ou por compressão diametral. Né? Porque eu já sei da relação de 10%. Então, através da compressão diametral, eu consigo tirar isso? Consegue. Então, ensaio de tração à flexão. Eu tenho 2 pontos, carga aqui em cima. Como assim carga? Lembra que a gente tinha lá, que a gente aprendeu? Eu posso ter várias cargas aqui, ou seja, uma carga distribuída, ou eu posso ter uma única carga aqui apertando. Ela vai apertando, ela vai trincando aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Bem característico de tração-flexão. O grande barato é que lá na frente a gente vai estudar, vai ver novamente uma imagem dessa, só que estudando como ela está reagindo, tracionando e danificando as estruturas. Tá? Então, embora já existam microfissuras provocadas pelas tensões internas, geradas no processo de endurecimento, né? Então a gente ainda vai ter essa questão da tração. Como assim microfissuras provocadas por tensões internas geradas, até pintei de azul. Não é nada demais. A gente acabou de ver, antes do nosso intervalo, que as microfissuras provocadas por tensões, na verdade, né, durante o processo de endurecimento. Ou seja, a gente está falando da nossa zona de transição.
que a gente acabou de ver. Tá? Então, a resistência à tração direta. Então, seria o melhor parâmetro para se avaliar o comportamento sob esforços de tração. Entretanto, como explica Wilsdorf e Miller, tá? O ensaio para determinação, chamado de ensaio de tração axial, lembra quando eu tenho lá meu objeto e eu vou trabalhar pelo meu eixo do objeto. Então, axial. Tá? Apresenta muitas dificuldades de execução. É claro, é um teste complicado para se fazer e não é comum. Pelo contrário, é bem raro. Tá? Então, sendo usado exclusivamente quase que para pesquisa. Verdade também. Na indústria não tem como você fazer teste à tração. A compressão, a indústria faz rotineiramente, mas ensaio à tração é mais com pesquisa mesmo. Por quê? Vamos ver. Quando eu vou fazer um ensaio de tração no concreto, né, eu estou querendo aplicar uma força para lá, uma força para cá, e esticar o coitado até ele arrebentar no meio. Como que eu faço isso? Para aplicar força e força, eu tenho o concreto aqui, eu vou ter que colar ele. Não tem outro jeito. E esta cola vai ter que suportar, resistir mais do que o esforço que está submetido. Como assim, professor? Claro, trocando em miúdo. Eu colei, puxei para lá, puxei para cá, e ela não pode descolar. Ela tem que aguentar o tranco. Puxa para lá, puxa para cá, ela tem que aguentar o tranco. Se ela descolar, ela estraga o ensaio. Então, por quê? Ela tem que aguentar, porque quem tem que romper é esse cara aqui. Só que, sendo bem sincero, ele rompe legal, porque ele não tem uma grande resistência à tração, né? É 10% da compressão. Então, ele acaba rompendo não tão difícil assim. Tá? Mas é chato e é trabalhoso esse ensaio de fazer. E aqui a gente tem uma resistência à tração, novamente de acordo com algumas normas. Aqui, ó, tá vendo que a NBR nem aparece? Adivinha por quê? Ela está, ó, atrás desta aqui, tá? E esse aqui é do Comitê Europeu e da Eurocode. Adivinha quem se baseou, ó? Quem se baseou em quem? Né? Então, basicamente, a gente tem duas correntes aqui e que chegam a resultados muito parecidos. Olha lá, 5, 4, 3, resistência à tração, MPa. Tá? E resistência característica à compressão. Olha só. Olha. Então, quando ele chega aqui, ó, no 50, ó, vai. Tá lá, ó. Tá nessa faixa aqui, ó. Vamos pegar no 30? 30 foi. Ó, tá nessa região aqui. Então, aqui, ó, tá? No gráfico que está provando para nós a ideia de que nós atingimos 10% da resistência à tração em comparação à minha resistência à compressão. Então, pessoal, a ideia é mais ou menos essa. Mais uma propriedade do concreto, a retração. Como assim retração? Vamos lá. Quando você faz concreto uma laje, o que você tem que fazer? Você tem que molhar. Porque senão ela vai retrair. Se ela retrair, ela vai trincar. Qual o problema da estrutura trincar? Ela deixa exposta um caminho para se chegar na armadura. Trincou meu concreto. Chegando na armadura, eu posso ter corrosão. Então, a minha retração, ela pode acontecer de 4 formas. Eu posso ter uma retração plástica, eu posso ter uma retração por carbonatação,
e eu posso ter uma retração química, né? E uma retração por secagem. E aí, nessa altura do campeonato, se eu fosse o aluno, eu estaria com a cabeça parecendo um balaio, uma caixa de abelhas unindo, e pensando, tá, professor, calma lá. Eu estou falando de propriedade do concreto. Falei de resistência à compressão, módulo de elasticidade, daí falei resistência à tração. Agora vou falar de retração. Nossa, mas e fissura, quando eu vou falar? Então, pessoal, aí que vem a parte triste da história. Nós estamos falando de fissura o tempo inteiro. Como assim, professor? Vou sair correndo, vou desligar o computador porque eu não entendi mais nada. Calma, antes de você fazer isso, analisa comigo. Eu tive um problema na minha estrutura, né? Que a coisa não saiu muito bem em termos de esforço. Por exemplo, numa reação à compressão. Ela suportou menos compressão do que ela foi projetada. Estava lá no papel, era para aguentar 30 MPa, ela aguentou, estava lá 25, um exemplo. Ela teve um problema, ela não rompeu, mas ela sofreu fissuras. Ela fissurou. Fissurou quanto? Além daquilo que a norma prevê, e aconteceu o quê? Com essas fissuras, ao ocorrer essas fissuras foram por compressão. Então, se eu não souber o que é compressão, o que a compressão faz, o que a tração faz, e o que a retração, que a gente vai estudar agora, adianta eu falar para vocês, olha, pessoal, tá vendo? Aqui é uma foto 3x4 de uma fissura à retração. Vocês vão olhar assim, que legal. Essa aqui é a compressão. Resolveu a tua vida? Para só ficar olhando, resolveu. Professor, que tá bonita lá, eu olhei assim, nossa, e a cor do concreto, então, que tava. Mas, tecnicamente falando, é como pegar e ficar enchendo linguiça, né? Então, a partir do momento que a gente pega o conhecimento, a gente sabe que eu tenho lá, do começo dessa aula, que essa é a aula mais importante, essa é a aula antes do intervalo, com essa aula de agora, tá? Eu pego lá no começo desse módulo. Olha, estrutura robusta, estrutura esbelta, o software o que ele faz. Ah, legal. Aí eu entendo que existe um processo de fissuramento interno, porque é característico do material concreto, enquanto ele está endurecendo. É interno, tal, mas ele está endurecendo, ele vai fissurar. Aí eu venho para propriedades do concreto, começo a ver o comportamento dele, a compressão, a tração, módulo de elasticidade. E agora eu vou falar sobre retração. Ou seja, eu começo a criar uma base. Eu sei o que deu errado, né? Então, tração, se der problema de tração, como é que vai ser, como é que é o aspecto das fissuras de tração? Tá? Ele vai como se ele estivesse desagregando fissuras paralelas no meio da estrutura. Ele não suportou a compressão, ele vai começar fissuramento de 45 graus. Tá? E as retrações? Vamos ver agora. São 4 retrações. Entendendo essas 4 retrações, você vai ver como é possível, quais níveis de fissuramento nós podemos ter. Até aqui, pessoal. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Ah, legal. Eu vou com a informação, volto novamente, puxo, né? A gente aprendeu coisa nova, eu vou lá, trago e encaixo no contexto, para não ficar solto, perdido, para vocês conseguirem entender. Mas qualquer coisa pode perguntar. Tá? Então vamos lá. Retração. Eu tenho os 4 tipos, vamos ver cada um desses 4 tipos.
Então, a retração plástica ocorre com o concreto na fase de endurecimento. Olha o que ela faz. Esta é a característica dela. Se tiver retração plástica. Como assim, professor? O concreto está aqui, ó, fase de endurecimento. Vamos lá dentro do concreto? Lembra que eu já comentei, já falei até de uma forma, digamos assim, engraçada, que nós temos duas águas. Né? Duas águas, né? Uma água que vai reagir fazendo a hidratação e a outra água que faz, né? Ele dá aquela mexida, né? Ou seja, uma lubrificação, aquela água que faz ele se deslocar. Então, seria duas águas. Então, vamos chamar deslocamento, hidratação. Como assim hidratação? Concreto a gente sabe. Reação química. Eu tenho aqui, grãozinho de cimento, tá na dele, quietinho, sem incomodar ninguém. A água vem, cutuca ele. 2 horas depois, ele reage. Reage formando aqueles cristais que a gente viu e vai pegando todo mundo e juntando. Então, quando ele está fazendo esse processo, ele tem duas águas. Como assim? Aquela água dimensionada para ele reagir quimicamente e uma outra água dimensionada para ele se movimentar, para dar a plasticidade dele. Por isso, até o nome da retração plástica, plasticidade. Então, quando falta essa água, ele faz isso. Professor, eu quero fazer um teste. Perfeitamente. Concreto, uma laje, não molha ela. E fica vendo o que vai acontecer. Isso aqui, na laje inteira. Isso é retração plástica. Na laje inteira. Tá? Então, olha só. Isso aqui é a retração. Olha como é que ela se posicionou. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Ó a fissura. Olha só. Olha só. Né? E ela tem as outras que conectam aqui, formando aquele mapeamento. Tá? E agora eu vou ter a retração por carbonatação. Nós vamos ter todo um tópico especial, do qual a gente vai trabalhar com muita calma, muita paciência, né? Por quê? Porque a gente vai ter que analisar todo o ciclo da carbonatação associado à segunda, ao que leva à carbonatação, que é a fase 2, que é a corrosão da armadura. Vamos tentar ver e entender? Olha só, eu tive o fissuramento aqui, tá vendo? Olha só. Isso aqui é o fissuramento. Tá vendo o branquinho? Este cara é carbonatação, né? Então, a gente fala, a grosso modo, que ele está carreando, ele está retirando de dentro da estrutura o meu cálcio. Esta é a carbonatação. E ele vai baixando o pH do concreto. A água entrou aqui, o pH está mais baixo, ele vai fazer o quê? Ataque direto às armaduras. Aí eu vejo, olha só, o comprometimento da armadura, estou vendo essas manchas alaranjadas. Então, ele vai começar a fazer o quê? Soltar placas, ele vai desplacar. Então, isso aqui foi fissuramento e na sequência, colapso por carbonatação. Como assim colapso? Claro, eu estou perdendo seção de concreto, estou perdendo seção, e estou perdendo seção de aço. Lembra quando eu falei lá no começo? Ó, aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a base, certo? Ó, base, altura. Então, eu falei o quê? Que as minhas estruturas,
pilar, viga, enfim, tudo era dimensionado em função de áreas. Então, se eu pegar e cortar aqui, eu tenho o quê? Ó, um lado, outro lado, eu tenho a área da seção, que é o que eu dimensiono. Área de seção de concreto. O aço eu vou dimensionar como? Exatamente igual. Por área de seção. Como assim, senhor? Agora eu vou sair correndo com esse negócio muito louco. Área de seção de aço? Claro, pega o aço e cortei. Opa, ó, não ficou aqui a barra cortada? Isso aqui não é o quê? Um círculo. Então eu tenho como calcular a seção. Então, a carbonatação, agora voltando aqui para a carbonatação, ela faz o quê? Ela desplaca concreto, logo ela reduz a seção do concreto. E, ao reagir aqui com o aço, ela reduz a seção de aço. Então, veja, nós vamos aprender todo o princípio, tudo como funciona, mas retração por carbonatação, ela está retraindo, ó. Ela está retraindo, ela está soltando as placas, desplacando. E agora uma retração química. Química, professor, mas como assim química? Eu já ouvi falar dessa química. Pessoal, lembram quando nós estudamos lá no passado, não muito distante, reações álcali-agregado. Como assim álcali-agregado, professor? Vamos lá. Agregado. O que é agregado? Agregado, ele vai junto na mistura. Então, no meu concreto eu tenho quem? Eu tenho cimento, eu tenho água, eu tenho areia e eu tenho a brita. Tá? Então, eu tenho uma reação química, sim. De quem? Cimento e água. De hidratação. A água, molha o cimento, ele hidrata, ele começa a reagir. Ah, beleza. E a areia e a brita são agregados. Qual que é a principal propriedade desses caras? Eles têm que ser inerte, ou seja, não se mete com ninguém, fica na tua, inerte. A partir do momento que eles não são inertes, eles reagem quimicamente com o cimento e a água. Eles interferem no processo. O resultado é isso aqui, reação álcali-agregado. Quando nós temos isso, como eu faço a correção? Essa é uma das correções mais simples que tem na patologia, pessoal. Muito simples mesmo. Você faz a demolição e constrói de novo. Ponto, acabou, não tem acordo. O nível de destruição que ela causa é irreparável. Você perde a tua estrutura. Tá? Ah, professor, mas e agora? Eu não vou dormir, esse negócio é muito sério. Calma, pessoal. A reação álcali-agregado não é uma reação comum. Tá? É difícil de acontecer. E ela vai se aplicar mais aonde? Por exemplo, eu vou construir uma barragem, fazer uma obra de uma hidrelétrica. Eu não vou comprar brita, areia, ali no armazém do Zé. Eu vou usar milhões de toneladas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar uma jazida e vou explorar essa jazida. É assim que eles fazem. Pavimentação é a mesma coisa, pessoal. Vai muito material. Eles não vão comprar lá 50, 100 mil caminhões para fazer uma rodovia. Imagina, ó, eu vou fazer uma rodovia ligando Minas Gerais, ó, vou sair de BH, né? Eu quero fazer uma rodovia bem legal, assim, que vá até aonde? Até Roraima, até Boa Vista, né? Ou, professor, mas ficou meio longe essa rodovia, então vamos fazer até a Rondônia, ou até Cuiabá, no Mato Grosso. Imagina. E aí eu pego Pedra do Zé, aqui, e tem lá sua pedreira, legal, tal, para construir. Ah, legal. Quando eu estiver lá com 1.000 e poucos quilômetros na frente, eu vou
tá pegando pedra do Zé para levar lá? Não. Então, quando eu vou fazer uma rodovia, eu faço o quê? Eu pego o meu traçado daqui, ó, faz de conta que é daqui até aqui, né? Então tá, eu vou identificando os possíveis pontos de abastecimento, né? Como assim, professor? Eu vou precisar de água, eu vou precisar de areia, vou precisar de brita. E vou vendo onde é que eu tenho. Eu compro o cimento, monto a minha usina, monto o meu britador, monto tudo e produzo o meu concreto. Produzo o material para fazer meu asfalto, enfim. Aí é quando eu posso ter a reação álcali agregado. Ao cometer uma falha no laboratório, uma análise errada, pode acontecer? Claro, pode. Não deve, mas pode acontecer. E aí, este é o resultado. Perda total da estrutura. Mas fica tranquilo que isso acontece, por exemplo, você concretou todas as fundações do prédio. Antes de você concretar a primeira laje, você já sabe que perdeu toda a fundação. Então, ela não é tão demorada assim para apresentar, ela é rápida. Tá? E agora, aqui, ó, retração química álcali agregada. Nós tivemos lá aquela retração química, que é outra, mas é igual. Ó, ela vai desmantelando, soltando, desagregando todo o concreto. Vai soltando, vai quebrando ele, moendo ele inteiro. Acaba com a resistência, evidentemente, né? Então, a retração por secagem acontece a partir da evaporação da água, não fixada quimicamente no concreto, como assim, a gente já falou sobre isso. Estava explicando retração, falei. Lá atrás a gente começou a falar de retração. Olha, retração e tal. Olha só, a água não fixada quimicamente quando é exposto a ambiente de umidade relativamente menor. Tá? Então, a retração começa logo que o concreto é lançado, com uma retração plástica. E aumenta com o tempo devido ao processo de secagem. Tá? Então, calma lá, professora, deixa eu entender esse negócio tá meio louco na minha cabeça aqui. Ainda bem que amanhã é feriado, eu vou poder dormir até mais tarde. Vamos lá, pessoal, vamos entender? Retração plástica. Você não molhou a laje direito. Ok? Então, você não molhou ela direito. Você vai ter retração plástica. Tá? Então, esta é a retração plástica, que ela já inicia quando você está concretando, né? Você pôs o concreto ali e tal, ele vai se acomodando, deu 2 horas, ele vai começar a reagir, ali ela já vai iniciar o processo. E ela vai aumentar durante a secagem. Cabe a você manter a quantidade de água necessária para evitar isso. Por isso que você molha a laje. Mas esta retração por secagem não é a mesma coisa e não tem nada a ver com retração plástica, tá? Então, segundo a norma ACI, lembram lá atrás a gente já viu a norma NBR, a nossa norma se baseia na norma americana, tá? Então, ela se baseia na norma americana, ACI. E aí, o que acontece? Então, com 1 ano após a retração, já está aproximadamente 80% do valor que teria com 20 anos. Como assim? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu concretei. Primeiro, vamos voltar tudo o disco para a gente tentar entender esse negócio. Se não é muita coisa na cabeça, a pessoa fica meio desbaratinada aqui, começa a confundir tudo. Nós falamos de retração. Então, retração, eu vou ter a retração plástica, né?
que é quando eu deixo faltar água para no processo de hidratação. Ah, legal. Então, isso me dá falta de água, me dá retração plástica. Ah, legal. Tá, ali nós falamos que, na sequência, teve a carbonatação, retração por carbonatação. Ah, então eu deixei a água infiltrar aqui e tal, ela foi danificando, olha só, ele retirando o cálcio, baixa o pH, solta placas, detona a armadura. Isso é carbonatação. E a reação química que nós falamos, temos o exemplo do nosso álcali agregado. Então, agora a gente vai falar da reação de secagem, tá? Como assim? Eu já falei para vocês anteriormente, tá? Aí as carinhas, as trincas que ela faz, sobre essa parte da secagem. A gente não deu tanta atenção, mas vamos de novo para entender e fixar bem. Eu tenho duas águas. Falamos sobre isso lá na plástica, certo? A de deslocamento ali e tal, e a de hidratação, né? Então, aquela que eu trabalho em relação à umidade e tal, deslocar ali, e a que vai hidratar, que vai reagir com o cimento. Esta água que reagiu com o cimento, ela não reagiu completamente. Como assim, professor? Vou provar. Nós temos um ciclo de ganho de resistência. Tanto é que nós vamos fazer isso semestre que vem. 7, 14 e 28. Vamos romper corpos de prova com 7, com 14, com 28. Por quê? Ah, professor, porque fica semanalmente, fica legal para aula. Não. Né? Porque exatamente, na verdade, aqui faltaria colocar o 3. 3 dias, 7 dias, 14, faltaria até, em vez do 14, poderia ser o 21, 28, ou seja, eu estou temporizando. Conforme vai passando o tempo, ela vai fazendo o quê? Ela vai ganhando resistência. Não é isso? Ela vai ganhando resistência. Então, se eu falo, por exemplo, eu já falei isso, com 28 dias ela atingiu lá 90% da resistência. Com um ano ela está em 95%. E 20 anos para chegar no 100%. A gente já falou sobre esse tempo. Por quê? Simples assim, pessoal. A água que ficou dentro da estrutura. A mesma água que a gente viu lá atrás, que ela vai fazer retração da estrutura, esta água vai hidratando, gerando maior resistência e saindo. Mas eu posso ter um desequilíbrio em relação ao que ele diz aqui. Tá? Então, eu posso ter alguns anos, após alguns anos, entretanto, esse aumento é praticamente desprezível. Esse aumento do quê? Da minha resistência. Então, segundo a ACI, com um ano do início da retração, esta já apresenta aproximadamente 80% do valor que teria com 20 anos. Ou seja, a retração também, ela vai acontecer conforme for, meu concretinho, vai ganhando resistência. Mas não é aquela coisa, como em 28 dias a gente chegou lá num patamar legal de resistência, a mesma coisa vale para ele. Tá? Então, aqui, tipo de retração, pode observar que ela tem uma trinca primária, que é maior, e ela surge dela trincas secundárias. Ok? E aqui está a reversibilidade de resistência. Então, olha só, a secagem, e ocorre a minha retração total.
Opa, você molhou lá, tal. Aí ela faz o quê? Essa retração, ela se torna reversível, tá? E olha lá, deformação. Como assim deformação? Na 10 na menos 6, ou seja, isso vai me dar milímetros, né? Que ela estará deformando. Então, conforme ela seca, ela vai fazendo essa retração. Ela está secando. Está secando, 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 secando. Ela está fazendo a retração. Logicamente, quando ela está ali com 28 dias, ela atingiu a existência, mas ela ainda tem água ali dentro, ela ainda tem espaço para retrair mais ainda aquela mistura, né? Só que ela, aí que está. Se eu deixo ela na retração, agora eu molho, faço a molhagem, que é a parte plástica, para evitar a retração plástica. O que aconteceu aqui? Ó? Opa, ela vai colapsar. Você chega e molha. Molhou. Ela retorna. Aí você não molha um dia só, você molha mais de um dia. Opa, dia seguinte ela está aqui de novo. E ó, vai fazer isso aqui de novo. Você molha e ela volta volta ao normal. Mas olha a parcela irreversível, que é do que a gente está falando até agora. Desta parcela, tá? Então, da análise da figura, temos o seguinte: utilizando os procedimentos de molhagem e curas adequados. Como assim molhagem e cura adequada, professor? Claro, claro. A cura do concreto se dá através de você ir molhando esse concreto, você cuidando do desempenho da sua resistência, né? Então, você mantém, você evita a retração plástica, que pode ser minimizada ou até evitada, e as retrações por secagem química, elas vão ter valores bem razoáveis e vão ficar dentro do controle, tá? Qual que é o problema? Na verdade, a retração de secagem, ela quase nem afeta o concreto comum. Mas se você molhou, curou, evitou a plástica, você não vai ter a de secagem. Mas quando você passa para este cara aqui, concretos de alta resistência, não é aquele comum, aquele arroz de festa, aquele concretinho que está em todas, né? Está ali diretão, tal, obrinha simples. Não, concreto de alta resistência. Ele é muito mais refinado. Para ser de alta resistência, lembra da minha curva água-cimento, não existe milagre. Não tem almoço grátis. Eu tenho mais cimento, eu tenho que pôr mais cimento, né? E eu tenho que aumentar essa quantidade de água. Automaticamente, eu vou ter uma probabilidade maior de retração. Exceto que, por que eu tenho menor quantidade de água livre e a retração por secagem é bem menor? Porque para atingir isto aqui, lembra um água-cimento, a minha curva. Eu mantenho somente água de hidratação na mistura, coloco um aditivo e aquela aguinha livre, que era aquela água para fazer o deslocamento, o movimento aqui dentro da forma, ela é reduzida a quase zero, substituída por um plastificante. Então, aí muda o jogo. Entenderam, pessoal? Tá? Então, ou seja, se eu pegar meu concreto aqui, aí eu quero aumentar minha resistência, pam, jogo mais cimento, eu vou precisar de mais água. Se eu fizer isso, eu jogo ele numa situação terrível de retração. Mas a gente já sabe, por estudos e pesquisas que já comprovam isso, eu vou fazer isso, aumentar cimento, mas a água, eu aumento somente a água do que? De hidratação. A água que faz ele se movimentar na forma e tal, essa água eu vou reduzir, substituindo ela por um plastificante. Esse é o grande barato.
de você estudar a tecnologia para saber como ela vai intervir e o que ela vai retornar para você. Aí você domina o teu material concreto, tá? Então, pessoal, estes foram os conceitos, assim, dessa aula. A gente avançou. Agora a gente vai solidificar, vendo mais algumas coisinhas de conceito e bater em cima das fissuras. Por quê? Primeiro a gente tinha que entender mais a fundo o que é o concreto em si, como é que ele reage, mas a gente não está estudando o concreto pegando o cimento. Não, a gente desconsiderou o cimento e a gente pegou numa fase depois do cimento. A gente pegou justamente naquela fase que ele já foi lançado, que ele está endurecendo. Então a gente analisou todo o processo de endurecimento, tudo o que acontece, as fases, as intervenções, tudo aquilo que é possível a gente fazer de modificações. E daí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Sim, só. Conseguiram entender? Conseguiram pegar o sentido do que é o objetivo da gente trabalhar o concreto e trabalhar o conceito, né? Pegar lá as propriedades do concreto, a gente viu o quê? Resistência à compressão, tração, módulo de elasticidade e nós vimos retração, tá? As 4. Só que, na verdade, a gente só vai ter... A gente viu 5 conceitos, né? Compressão, elasticidade, tração. Daí, nós vimos a retração que se divide em mais de um aspecto. Só que tração e compressão é o que me interessa, que o concreto pode se deformar, e retração. Esses 3, só que vão gerar deformações. Módulo de elasticidade é uma consequência que vai atingir o meu concreto. Tá? Então, a ideia é ter esse conceito. Eu abri a aula, deixei maior. A ideia, essa aula estava mais compactada, a gente viria muito mais informação, só que eu acho que não é produtivo, porque gera confusão, porque é um assunto difícil. Esses conceitos que a gente acabou de ver agora, retração por secagem, não é visto na graduação. Não é assunto de graduação. Interessante, né? Não é uma coisa que a gente trabalha em graduação. É uma coisa que é mais a nível de pós. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Amanhã é feriado, dia de descanso. Quarta-feira nós não temos aula de materiais. Desculpa, quarta-feira nós temos aula de materiais, né? Vocês têm a prova de materiais para entregar, a prova de solos para amanhã, para quem faz. E quarta-feira nós temos aula de materiais. E daí nós nos vemos na aula de materiais. Tereza, você está em materiais também, né, Tereza? Não, materiais não. Agora só quinta-feira. Ah, você está em resistência, não está em materiais. Não, Isso. legal. A prova de solos é para amanhã, né? Oi? A prova de solos é para amanhã. A prova de solos é para entregar amanhã. Dessa matéria foi para hoje, né? Isso, era hoje. Você entregou, Francisco? A de hoje, sim. Já entreguei. Agora da manhã eu vou fazer ainda. Beleza. E a Giovana? Eu falei com ela falei para ela o negócio sobre a prova. Acho que tá sabendo. Beleza. Então tá joia, pessoal. Pedro, você viu a aula? Gostou? Não gostou? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Acho que o Pedro entrou mudo e saiu calado. Então, beleza, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã é feriado, curta o feriado. Aproveite para ficar em casa. Que maldade falar isso, né? Nossa, eu tô cansada já, pessoal, pelo amor de Deus.
Eu também estou cansado. Daí, Pedro, ele saiu do mudo agora. Quer falar alguma coisa, Pedro? Pedro continua em silêncio. Então, beleza, pessoal. Mas deve estar com problema lá no negócio dele, porque saiu do mudo, olha lá. Ele saiu e não falou, ele deve estar com algum problema, assim.